Então vamos lá, gente. Muito bem. Então, estou retomando esse livro aqui. Talvez vocês já tenham. Quem estudou, quem já fez Mecânica dos Sólidos 2 e estudou o Flambagem? Alguém pode levantar a mão ali e comentar? Ah, não, comentar é muito difícil. Só levantei a mão mesmo. Ah, tá. Não, beleza. Mas enfim, já é uma coisa. Bom, tem quem não fez ainda, tem pessoas que já fez. Então, vamos lá. A gente precisa estudar a resistência à compressão de colunas e estudar o fenômeno de flambagem. Então, deixa eu retomar aqui, né? A gente pode pegar esse livro. Então, eu vou começar aqui por esse livro aqui, Mecânica dos Materiais, que a gente usa na disciplina de Mecânica dos Sólidos. Eu vou fazer aqui uma introdução desse estudo, né? Aqui no capítulo Colunas. Então, gente, uma coisa que a gente vai estudar aqui, ó, é a questão da estabilidade da estrutura. Então, o que acontece? Se a gente tiver uma coluna e for aplicando carga, vai existir um momento, vai existir um certo P que vai levar essa coluna a flambar, como a gente acabou de ver aqui, né? Mas para estudar isso, esse conceito melhor, vamos imaginar esse sistema simplificado, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui a nossa coluna sob compressão, e essa coluna tem aqui uma articulação com uma molinha, né? Então, quando essa coluna ela faz isso daqui, ó, ela solicita essa molinha, e a mola faz uma força que ela faz um momento que restabelece, né? Que restabelece, que tende a retificar a coluna. Enquanto essa força P aqui faz um movimento, olha, se a gente olhar intuitivamente, quanto maior for a força P aqui, essa força P vai produzir uma tendência de afastar essa coluna da posição indeformada. Então, gente, tudo bem? Então, vamos ver. Então, o que acontece com esse mecanismo? Então, a gente tem aqui, né, essa coluna com essa articulação aqui, e aí nós vamos tentar equilibrar essa, esse sistema. Então, a gente vai ter aqui, ó, um momento fletor, perdão, que vai ser o momento que eu vou chamar aqui de um momento restaurador. Esse momento restaurador, ele é propiciado pela mola. E temos aqui um momento desestabilizador que é propiciado pela carga. Então, esse momento restaurador aqui, ó, é o K vezes o ângulo da mola. Então, eu tenho esse delta θ aqui, ó, e esse delta aqui, 2 delta θ, né? Então, esse ângulo relativo aqui, ó, é 2 delta θ. Quando eu aplico essa rotação dessa mola, eu vou produzir um momento, que é esse daqui, ó. M da mola é K da mola vezes 2 delta θ. E eu tenho também, gente, um momento que é a força P vezes a excentricidade. Então, quem que é essa excentricidade aqui, essa distância?
momento não é força vezes o braço? Esse braço aqui, ó, é L sobre 2 vezes seno de delta θ. Então, L sobre 2 vezes seno de delta θ dá esse bracinho aqui, ó, vezes P, dá o momento, esse momento desestabilizador. Certo? Então, aqui, ó, o que a gente tem de situação? A gente terá certos valores de P, tais que, né, o momento desestabilizador é menor do que o momento restaurador propiciado pela mola. Quando a gente tem uma força P aqui, que produz um momento desestabilizador menor do que o momento restaurador, a gente tem uma situação estável da nossa estrutura, né? E se eu aumentar a intensidade dessa força P aqui, a gente tirar uma situação onde que esse momento desestabilizador, ele é maior, né? Esse momento, ele é maior do que o momento restaurador. E aí eu tenho uma situação instável, ou seja, essa estrutura que vai tender a se afastar aqui, né? Vai se deformar mais ainda e tender a se afastar da posição de equilíbrio. Que é o que acontece, né, com uma coluna. Então, a gente tem isso aqui, existe uma certa força que é pequena e ela, como é que eu vou dizer? A coluna tende a voltar para a posição inicial, mas conforme eu vou aumentando essa força aqui, ó, a coluna tende a se deformar cada vez mais, né? E nessa história aqui, a gente vai chegar, quando a gente iguala o momento restaurador do momento desestabilizador, aqui, ó, a gente chega na carga crítica, né? Aqui a gente tem um conceito de carga crítica, ou seja, para P's menor do que, se eu aplicar um P menor do que P crítico aqui, eu coloco uma perturbação e a estrutura volta para o lugar inicial. Se eu coloco uma carga P maior que o P crítico, a estrutura vai perder cada vez mais a estabilidade. Essa ideia de estabilidade, pegando mais ou menos, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para continuar o nosso estudo. Saindo da coluna daquele sistema, vamos para uma coluna propriamente dita. Aqui nesse momento, gente, tem um conceito muito importante aqui, é o conceito de flambagem. E qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que a gente está imaginando uma coluna perfeitamente reta, homogênea e com a carga centrada, né? E se a gente perturba essa coluna perfeitamente reta aqui e tudo mais, ela vai ter uma certa deformada. Então, essa coluna é biarticulada, né? Está submetida à carga P. E aí a gente está chamando aqui, ó, de Y a deflexão da coluna e X um sistema de uma ordenada que vem de cima para baixo. Nessa história aqui, né, eu vou conseguir escrever esta equação diferencial. Vocês devem lembrar lá do cálculo que você já deve ter resolvido uma equação. Essa aqui é uma equação diferencial ordinária, porque ela tem só uma variável, e homogênea.
Então, tá aqui essa equação diferencial. Aí a gente tem que resolver essa equação diferencial. A solução dessa equação diferencial é essa daqui, né? A seno de px é mais b cosseno de x. E aí, aplicando as condições de contorno, sobra isso daqui. Então, essa daqui é a solução dessa equação diferencial. E o que que acontece, gente? Aplicando as condições de contorno aqui nessa equação, a gente chega finalmente numa solução que é a carga crítica de flambagem. Então tá aqui o nosso P crítico, que é a carga de Euler. Então essa famosa carga de Euler, que é a carga crítica de flambagem. Muito bem. E a solução, né, dessa equação eu ainda posso escrevê-la dessa forma. O que que isso quer dizer, gente? Então, deixa eu desenhar aqui. Quando eu tenho uma treliça, né, quando eu tenho uma estrutura biarticulada, vocês conseguem enxergar aqui? Pouco, mas sim. Então tá, gente. Então, temos aqui uma coluna, né, submetida à compressão. E eu tenho aqui, ó, a deformada dessa coluna. Y. Aqui anda o eixo X, a ordenada Y e a deformada, né? E essa solução aqui, essa equação que descreve essa deformada, é descrita por essa equação. Deixa eu compartilhar novamente. É descrito por essa equaçãozinha aqui. Ó. Note que é uma função senoidal, né? E qual que é o ponto? Onde é que eu quero chegar aqui com essa explicação? Quando a gente tem uma treliça, por exemplo, né? O banzo de uma treliça, a gente tem aqui, ó, pontos de contenção. Então, assim, vou desenhar aqui, gente, só um instantinho.
Então, vamos ver se a gente consegue enxergar agora. Então, gente, a gente tem aqui ó, a solução da equação aqui, que é a deformada. E quando eu tenho uma treliça aqui, ó, eu tenho uma função senoidal, na verdade, agora em todos os pontos que eu tenho um travamento. Percebe que cada nó da treliça, eu vou ter um ponto de travamento. Esses pontos aqui ó, vão ser agora, na verdade, os nós da treliça, os pontos de apoio da minha coluna vão ser os nós da treliça, nesse caso aqui. E aí a solução dessa equação, eu quero chegar aqui ó, nesse ponto aqui. Não está compartilhando a tela, viu, professor? Eu vou compartilhar agora. Agora tá, beleza. Então, eu quero chegar nesse valor de P crítico. N ao quadrado vezes π ao quadrado sobre EI. Então, o que acontece? Quando a gente resolve essa equação diferencial aqui e tudo mais, e chega nesse valor P, né? Eu tenho vários valores de P crítico que estabiliza eu tenho vários modos que eu falo de flambagem para estabilizar essa peça. Então, ele poderia flambar sim, mas ele poderia, né? Flambar tortinha assim, ó. Fazer várias ondas assim, senoidais também. A solução dessa equação diferencial diz isso. Agora, qual que é o menor P crítico? O menor P, a menor força que vai levar a menor força que vai acontecer vai ser quando esse N ao quadrado aqui for igual a 1. Agora, quando a gente tem pontos de travamento, a gente tem vários Nzinhos aqui. Ó. Deixa eu chamar aqui. Vários. Aqui eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui o meu P crítico desse cara aqui seria 6 ao quadrado vezes P ao quadrado vezes EI, que é o momento de inércia dessa peça, dividido pelo comprimento ao quadrado, né? Ou então, em vez disso, o P crítico agora, em vez de eu dividir por este L ao quadrado, eu divido por esse Lzinho aqui. Então, se eu pegar o P crítico, em vez de dividir por esse Lzão, dividir por esse Lzinho, eu vou ter um valor de P crítico bem diferente, né? E é isso que a gente tenta fazer quando a gente vem aqui no Metálicas 3D e coloca esse sistema aqui, ó. A gente está fazendo aqui, ó, gente, esse banzo inferior aqui, ele pode flambar dentro do plano da tesoura, né? Dentro do plano da tesoura, o comprimento de flambagem é esse daqui, ó. Então, o que vai ser o P crítico aqui desse cara? Vai ser π ao quadrado, vezes E, que é a molaricidade desse material, vezes o momento de inércia na direção dentro do plano da tesoura, dividido por L ao quadrado, que é a distância de um nó até outro, né? Agora, agora ele pode flambar também, como é que eu vou dizer aqui? Fora do plano da tesoura. Ele pode flambar perpendicular ao plano da tesoura, saindo da minha tela aqui. Saindo ou entrando na minha tela. Aí a menor resistência seria quando? Se ele flambasse essa ondona aqui, ó. Adotar esse comprimento de flambagem. Com esse comprimento de flambagem, ele vai aguentar vai ter um certo P crítico.
Agora, esse P crítico, né, fica bem maior, a resistência do perfil fica bem maior, né, se eu coloco esse sistema de travamento aqui. Quando eu coloco essas diagonais aqui, ó, nessa estrutura, ele vai flambar aqui agora. Em vez de flambar tudo isso aqui, ó, então, o que eu quero dizer? A resistência à compressão desse perfil podendo flambar aqui, ó, é uma. A resistência desse perfil flambando aqui, ó, é 16 vezes maior. 16 vezes maior por quê? Porque, ó, n ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui 4 ao quadrado, porque eu dividi em 4 curvas aqui, ó. Uma curva, uma, duas, três, quatro. Então, quando eu coloquei essas contenções laterais aqui na minha tesoura, eu aumentei praticamente, né, de grosso modo, 16 vezes a capacidade resistente desse perfil, só fazendo uma disposição adequada dos elementos estruturais. E aí, o que acontece? Eu vou passar aqui, pode ser um cabo mesmo, né? Travando todos os outros perfis. Então, todos esses perfis aqui, ó, eu travei eles têm esses pontos de travamento aqui no elemento estrutural. Então, ele pode flambar dentro do plano da tesoura e pode flambar fora do plano da tesoura. Só que o que acontece? Se a gente pega aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Vai dar para ver melhor esse perfil. Então, gente, o perfil pode flambar. Agora, claro, o que acontece? Ele é bem mais fininho, né, dentro do plano da tesoura. Então, a tendência é ele, por um lado, flambar dentro do plano da tesoura. Por outro lado, ele é muito mais comprido fora do plano da tesoura, né? Agora eu reduzo esse comprimento em uma certa medida quando eu coloco aquelas contenções laterais. Isso ficou mais ou menos claro? Quer dizer, mais ou menos claro é meio difícil, não é? Ficou claro? Acho que sim, pra mim sim, pelo menos. Os demais concordam? Eu acho que sim também. Tudo bem? Então, um detalhe importante é essa questão da contenção lateral e comprimento de flambagem. Então, agora que a gente Bom, só retomando um pouquinho aqui, uma coisa que é importante, né, a gente trabalhar com a gente ter o P crítico, né, ou seja, é uma carga que leva que a partir dessa carga, né, a peça perde a estabilidade, certo? Esse é o valor do nosso P crítico. Agora a gente pode trabalhar com o conceito de tensão crítica, né? Dividindo o P crítico pela área da seção transversal. E aí a gente tem aqui a tensão crítica de flambagem. E aí tem umas manipulações algébricas aqui e tudo mais, e aqui a gente tem essa relação aqui, ó, L sobre R. R é uma propriedade da seção transversal que a gente chama aqui de raio de giração da estrutura. E qual que é a graça desse negócio, né? A gente pode fazer um gráfico com a tensão crítica de flambagem, né, com o índice de esbeltez. Então, gente, qual que é, por exemplo, vamos pegar aqui um corpo de prova de concreto.
Um corpo de prova de concreto, ele tem a dimensão 10 de diâmetro por 20 de altura. O que acontece com o índice de desbelteza? O índice de desbelteza de um corpo de prova é bem baixinho. Então, pode ver aqui no caso desse material, aqui não estou falando do concreto, mas com índice de desbelteza um pouquinho assim, aqui em 89, né? Seu aço, vamos pegar um aço 250 MPa, quando eu tenho um índice de desbelteza em 89, não vai mais acontecer flambagem no meu perfil. Porque se ele for curtinho, ó, se eu pegar aqui, eu tô aplicando a carga bem num trecho bem curto. Ele não flamba com comprimento curto. Eu vou conseguir levar ele, aplicar tensões que levam ao esmagamento do material. Então, peças curtas, né? Quando tem um comprimento destravado pequeno dividido pelo raio de geração, peças curtas, né? Eu vou ter a ruptura por esmagamento do material. No caso do aço, a partir do aço de 250 MPa, né, de tensão de escoamento, esse valor aqui, ó, vai com índice de belteza abaixo de 89, esmagamento do material. Índice de belteza acima de 89, eu tenho aqui, né, essa questão da flambagem. Eu vou fazer a peça perder, eu não preciso aplicar uma carga que esmague, que leve ao esmagamento desse material, não. Eu preciso aplicar uma carga só que leva à flambagem da peça. Então, beleza. Quem não fez Mecânica dos Sólidos 2, que não fez ainda essa matéria, seria muito importante vocês dar uma lida por conta de vocês depois, né? Isso daqui é uma revisão e uma revisão de mecânica dos sólidos, né? E agora a gente vai, então, de fato, entrar aqui na disciplina de estruturas metálicas. Então, eu vou vir aqui nesse livro. O livro do Walter Peiff e da Michelle Peiff, Estruturas de Aço, né, disponível na biblioteca virtual. E aqui, peças comprimidas. Capítulo 5. Então, gente, aquele P crítico, π ao quadrado, vezes E vezes I sobre L ao quadrado, aquilo é uma situação ideal. Aqui a gente vai ter que introduzir aqui as características reais dos perfis. Os perfis de verdade, eles nunca são completamente retos, você nunca consegue ter uma carga perfeitamente centrada. Você tem tensões residuais no perfil, então o perfil você tirou ele lá da indústria, as tensões no interior da seção transversal não são zero. Existem tensões, a gente chama de tensões residuais, que vêm do processo de fabricação. Ao laminar o perfil e tudo mais, ele deforma e fica lá algumas tensões, ele tem esforços internos do perfil que já estão lá pré-aplicados desde o processo da sua fabricação, né? Isso tudo a gente tem que contar aqui nos nossos métodos de cálculo. E esse perfil, né, como eu disse, né, ele pode ter flambagem global e pode ter flambagem local nas chapas. As chapas também podem sofrer flambagem, as chapas que compõem o perfil também sofrem flambagem de placa, né? Isso vai impactar na resistência dos perfis. Então, aqui, então, tudo parte aqui do Timothy, lá aqui daquela expressão que a gente acabou de ver lá em resistência matéria, só que aqui está chamando de N crítico, né? Mas a mesma expressão que a gente estudou lá em resistência dos materiais. E existe a tensão crítica, né? Que a gente também já estudou lá. Índice de Sbeltez, que é o comprimento da peça dividido pelo raio de geração, né?
Esse raio de geração é a raiz do momento de inércia pela área. Vocês lembram como calcula o momento de inércia de uma peça, a área da seção transversal? Sim, senhor. Então, muito bem. Então, aqui temos um detalhe a mais. Se a gente já coloca uma... O perfil já tem uma certa deformação inicial, uma certa flecha inicial, a gente aplica carga, a gente acha essa flecha final, né? Então, o perfil já está torto, né? Aí você vai aplicando uma força N aqui, essa flecha NT que está aqui mostrada no mouse vai aumentando cada vez mais. E ela é definida por essa expressão aqui. Né? Temos aqui algumas coisas. Isso produz o quê? Tensão, né? Não sei se vocês lembram de mecânica dos sólidos, né? Mas a gente tem aqui N sobre a área, mais N vezes T é um momento fletor, isso aqui não deixa de ser um momento fletor, vezes W, que é o módulo elástico, que é a mesma coisa que Y sobre a inércia do perfil, o módulo elástico. Então, a gente tem esse patamar, essa expressãozinha de tensão. Se eu remover, tá aqui, beleza. Você consegue enxergar esse compartilhamento, que essa figura fica meio pequena, né? Acho que agora a gente vê melhor. Então é aplicado força e tudo mais. E depois que a peça está submetida à flexão, a gente tem esse diagrama aqui, ó, de tensão, né, até ela plastificar. Então esse gráfico aqui é interessante. Essa figurinha, vamos ver. Então o que que acontece? Se o perfil for perfeitamente reto, né, como é que aquilo que a gente viu em resistência dos materiais funciona mais ou menos assim. Eu vou aplicando carga, 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 carga naquele perfil, né? Chego no N crítico e aí ele flama, vai embora. Um instantinho, gente. Perdoa um tempinho aqui. De boa, de boa.
Desculpa, pessoal, a interrupção aqui. Bom, mas vamos continuando. Então aqui a gente tem várias curvas aqui, ó, né? E as tensões que se desenvolvem em cada caso. Então a coluna com imperfeição aqui, ó, coluna imperfeita de material inelástico com tensões residuais. Ela já vem, ó, e termina a capacidade de resistência dela, que é bem menor do que a carga crítica de Euler, né? Coluna imperfeita com material inelástico, sem as tensões residuais, ela já resiste um pouco mais. E a coluna imperfeita com material elástico, ela já vai ter um equilíbrio próximo da carga de Euler aqui. Então, alguns detalhes. Então, gente, esse gráfico aqui é um gráfico interessante. Ele é esse mesmo gráfico aqui, né? Que a gente colocou aqui o índice de Beltrés e a carga crítica e a tensão crítica de flambagem. Aqui a gente fez isso, né? Só que dividiu isso pelo próprio FY, né? Então, quem que é FY mesmo, gente? Ixi. FY é a tensão de escoamento do aço. Então, a gente tem o nosso... Então, aquele gráfico bem conhecido de você, de resistência dos materiais, né? A gente tem aqui o corpo de prova, a gente vai aplicando carga nele, ele alonga, vai ter o epsilon, que é o delta L sobre L, e aqui em cima, né, na ordenada, a gente vai ter a tensão. Existe uma tensão que leva ao escoamento do aço, né? Esse aqui é o nosso FY. Os aços que a gente usa normalmente, né, que a gente usa em estruturas metálicas, normalmente esse FY aqui é 250 MPa, né? E a tensão aqui de ruptura do material é em torno de 400 MPa. Então, geralmente, esse é um aço bastante empregado. E aí, que foi feito aqui, ó? A gente tem essa curva aqui, ó, que é a tensão crítica dita pelo próprio FY. Então, isso daqui, ó, é a coluna perfeita de Euler, é essa coluna aqui da resistência dos materiais, taranã. E aqui, ó, tem os valores dos ensaios, né? Então, foi rompido um grande número de colunas, né? E medido qual foi a tensão que levou essas... que tensão estava acontecendo na hora que as colunas vieram à ruína, né? E dividiu-se, então, pela tensão de escoamento do material, né? Pegaram essa tensão,
E aí foi marcando esses pontinhos X aqui, ó. Então pode ver que quando o índice de esbeltez é bem baixo, ela rompe por esmagamento aqui do material, né? A tensão chega a ser até um pouco maior do que a própria tensão de escoamento. E aí, conforme eu vou aumentando a, a esbeltez da peça, as tensões que levam à ruptura são bem menores do que a tensão de escoamento. Ó, 1, né? E aqui esses valores são bem menores do que 1. Então, porque eu estou dividindo a tensão que levou à ruptura pela tensão Fy, que são esses pontinhos X. E aqui entra o conceito de curva de flambagem. A gente quer uma curva, ou seja, quer encontrar uma certa relação com o índice de esbeltez e uma certa curva aqui, que está sempre abaixo, né, das tensões que o material suporta. Cadê o negócio que eu estava procurando? Então tá aqui, ó, gente. Quem que é o N crítico dos perfis reais? É a curva de flambagem X, né, que é essa curva aqui, vezes o Fy, né, vezes a área, dividido pelo coeficiente de segurança. Então veja que agora o que a gente tem aqui é uma relação com aquela tensão crítica de flambagem, né? Só que com uma modelagem matemática que vem com ensaios de laboratório. O pessoal rompe as colunas, né, numa máquina uma prensa, anota essas tensões que levaram à ruptura que levaram à ruína essas colunas, né? E determinar essa curva aqui. Então tá aqui, ó. Aí eu até cabe uma leitura aqui. Curva de flambagem. Inúmeros trabalhos de pesquisa sobre resistência à compressão de colunas realizados na América do Norte e Europa a partir da década de 70 resultaram no conceito de múltiplas curvas de flambagem, de modo a abranger toda a gama de perfis de aços e processos de fabricação utilizados na indústria da construção. Galamos. Estudou numérica e experimentalmente colunas. A figura 5.7 ilustra o aspecto da faixa de variação de curvas. A gente tem um monte de curvas aqui de flambagem. Todas essas curvas foram posteriormente agrupadas em 3, tornando-se recomendadas por esse órgão na América do Norte. Cada um dos 3 grupos é formado por diferentes de perfis, processos de fabricação e tipos de aço. Por exemplo, o grupo 2 inclui perfis do tipo IH laminados com aço A36, enquanto o grupo 3, de menor resistência, estão inseridos nos perfis de mesmo tipo, porém de maior espessura, e, portanto, maiores tensões residuais. Aí aqui, ó, a norma americana e a brasileira, que a gente está estudando aqui, a NBR 8.800, né, só para esclarecer, adotaram a curva 2P como uma curva única de flambagem, a qual é descrita uma relação entre o parâmetro adicional X e o índice de Beltese reduzido. Então, gente, essa curva aqui, ó, opa, perdão, tá aqui. Essa curva aqui, ela está expressa por essas equaçõezinhas aqui, ó. Então, diga quem é o índice de Beltese e eu te direi quem é o X. Então, pode ver que é um valor que vai de 1 até um valor bem menor do que 1. E o índice de Beltese máximo aqui considerado é 3, que é o índice de Beltese reduzido.
Ok. O que mais que a gente tem? Flambagem local. Então tá aqui o conceito de flambagem local. Tem a tensão crítica da flambagem local, né? Se a gente pega aqui um perfil desse submetido à compressão, eu vou ter aqui uma distribuição não uniforme de tensão, né? Isso reduz a quantidade de tensão que eu vou poder aplicar. E aí eu tenho o processo de cálculo. Bom, gente, então vamos aos cálculos agora. Então, gente, existe aqui um roteiro de cálculo, né, que a gente pode para calcular a resistência de um perfil. Então, esse roteiro de cálculo ele coloca todo esse embasamento que eu tentei explicar aqui agora, né, dentro desse processo. Né? Então, isso está dentro do Metallicas 3D, está dentro do. Então, primeiro a gente verifica como eu vou dizer, o índice de esbeltez global da peça nas duas direções, o índice de esbeltez da alma do perfil, índice de esbeltez da mesa, né? Calcula aqui esse parâmetro QS, que é acha as áreas efetivas, aí acha a tensão de trabalho, que entra aqui essa curva X, e a gente chega finalmente na resistência do perfil. Então aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo e eu tenho também um exemplo aqui. Vamos lá.
conseguindo ver, pessoal? Sim. Tá sem áudio, professor. Espera aí. Pessoal, boa tarde. Vamos então nesse áudio agora. Agora sim. Beleza. A capacidade de resistência à compressão dentro desse perfil. O perfil escolhido aqui é o perfil W310 por 38,7. Significa que a altura nominal desse perfil. Só para esclarecer uma coisa, gente, esses dados desses perfis aqui, eu consigo pegar tudo aqui, ó. Quer dizer, tem tudo, o próprio fabricante fornece esses dados, né? Depois eu até coloquei, acho que no Cigar já, a tabelinha com com os dados dos perfis. É 310 e cada metro desse perfil pesa 38,7 quilos. Então, essa é o processo da nomenclatura do perfil, né? Esse perfil, ele tem mais ou menos esse sistema de referência com origem no centro geométrico da associação transversal. Essa aqui é a direção Y e essa aqui é a direção X. Então, o momento de inércia em torno do eixo X, 3.581 centímetros a quarta. WX, que é o módulo elástico, é do 553,6 centímetros cúbicos. Raio de giração em X 13,14. ZX, módulo plástico, é 615 centímetros cúbicos. E a inércia em torno do eixo Y é a inércia menor, né? 727. Pode ver que é bem menor que a inércia em torno de X. 727. Módulo elástico em torno de Y 553. Opa, copiei errado a conta aqui. Dentro do contexto dessa estrutura, a área bruta da seção transversal 13,2 centímetros quadrados e a constante de empenamento 167.193,44 centímetros a sexta.
retomando, né? A gente sabe que esse perfil, dentro do contexto dessa estrutura, a gente disse no vídeo anterior, no vídeo de hoje gravado hoje pela manhã, que, né, eu tenho as terças impedindo o deslocamento nessa direção. Então, portanto, o comprimento de flambagem aqui do meu perfil, aqui na minha mão, ele acaba sendo a distância entre os apoios, mas aqui na minha estrutura, as terças restringem o movimento na direção X. Na direção, ou seja, para a estrutura movimentar na direção X, ela tem que fletir em torno do eixo Y. As seções giram em torno do eixo Y, ou seja, fletir em torno do eixo Y para ela ter essa flexão. E as terças, né, impede esses deslocamentos a cada 2 metros. Então eu tenho como se fosse um apoio a cada 2 metros, e aí o meu comprimento de flambagem para o eixo de menor inércia, para o eixo Y, é 2 metros. Já o comprimento de flambagem para o meu eixo de maior inércia, onde aqui eu tenho a estrutura livre para se deformar nesse modo de flambagem, né? Aqui eu tenho engaste, então é 0,7 vezes o comprimento, que dá 5,86 metros, ou 586 centímetros. Para a gente, então, checar se o perfil ele pode ser utilizado, a primeira observação é que KLX sobre RX tem que ser menor que 200. Então, né, temos aqui 200, aliás, 586, dividido por RX, que é 13,14, que deu aqui o valor de 586, dividido por 13,14, deu 44,59, menor que 200, ok, nessa direção. KLY sobre RY deve ser menor que 200 também. Então vamos ter aqui 200, que é o comprimento de flambagem, dividido pelo raio de geração no X, o raio de geração em Y, 3,32, que é igual a 200 dividido por 3,32, então 52,35. Menor que 200. Ok. Então, agora outro parâmetro que a gente deve... Com isso, a gente calcula os esforços críticos de flambagem elástica. NEX. Vou pegar outro canetão. NX é igual a π ao quadrado vezes EIX sobre KLX ao quadrado, que vai ser igual a π ao quadrado. Esse aço aqui tem o quê? E igual a 20.000 quilômetros por centímetro quadrado e FY igual a 25 quilômetros por centímetros quadrado. Então, o aço A36 tem essas propriedades, né? Π ao quadrado vezes 20.000 vezes X. O momento de inércia em X é 3.581 dividido por 5.586 ao quadrado. Isso dá
vezes 20.000 vezes 3581 dividido por 586 ao quadrado. Deu 2.058 quilômetros. N e Y é igual a π ao quadrado vezes E y sobre K L y ao quadrado, que vai ser igual a π ao quadrado vezes 20.000 vezes 727 dividido por 200 ao quadrado. Então, 200 vem dessa distância aqui em que eu estou travando os deslocamentos caso a peça vier a sofrer flambagem. Então, shift π ao quadrado vezes 20.000 vezes 727 dividido por 200 ao quadrado deu 3.587,6 km. Aí, além dessa flambagem, essas que eu acabei de mostrar, às vezes quando você flete a peça, só de apertar ela aqui, ela pode girar nesse sentido aqui. A flexão pode fazer com que só um trecho dessa aqui também sofra flambagem assim, ó, girando a peça. Fazendo a peça girar em torno do Eixo seu próprio longitudinal. eixo. E aí, esse valor, né? Essa resistência à flambagem, NEZ, é igual a 1 sobre R0 ao quadrado, que multiplica π ao quadrado vezes ECW. CW é a constante de empenamento dividido por KZ vezes LZ ao quadrado mais G vezes IT. Agora, o R0, como é que calcula esse R0? Deixa eu achar a expressão do R0 aqui. Se tiver alguma dúvida, pessoal, dá um grito aí. Então, o R0 é igual a raiz do raio de giração em x ao quadrado mais o raio de giração em y ao quadrado mais x0 mais y0 ao quadrado. Aí esses x0 e y0 são propriedades importantes em peças de seções assimétricas ou monossimétricas. O que é esse x0 e esse y0? Quando a gente tem um perfil de seção monossimétrica, por exemplo, se eu colocar uma carga no centro de gravidade da seção transversal, por exemplo, aqui, onde eu estou colocando, essa aplicação dessa carga produz torção no perfil. Mas existe um ponto de equilíbrio onde se equilibram as tensões de cisalhamento
nesse tipo de perfil, que é um perfil de seção assimétrica, que se chama centro de torção. Então, onde a gente aplica essa carga, né? Agora a peça não torce mais. Ainda está torcendo um pouquinho, porque eu não apliquei exatamente em cima do centro de torção, mas vou aproximar um pouquinho aqui. A gente praticamente só tem flexão no perfil, aplicando a carga aqui do lado de fora. Você aplica aqui dentro, onde é que seria o centro de gravidade, onde não fosse colocar isso aqui num perfil. Ó, pode ver que o plano de carga não está no plano de simetria na peça. Se a gente, por sua vez, aplicar a carga aqui, ó, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, a gente não produz torção, porque a gente está aplicando a carga no eixo de simetria. Mas aqui nessa outra direção onde não tem eixo de simetria, a gente tem esse conceito de centro de torção. Então, o centro de torção no perfil C, por exemplo, está mais ou menos aqui assim. Está um pouquinho para cima da mesa. E aqui existe o centro de gravidade da seção transversal. Essa distância do centro de torção até o centro de gravidade é o nosso x0. O y0, né, vai ser zero porque está todo mundo na mesma linha do próprio eixo y. Eixo x, eixo y. Então, o x0 é essa distância. Isso é uma propriedade da seção transversal, tem que ser dado no perfil. Agora, no perfil I, o que vai acontecer? Ele é assimétrico nas duas direções, então se eu aplicar a força aqui ou aqui, ele flete igual. E aí, essas distâncias aqui são zero, no caso do perfil. Então, R0, que é o caso do nosso, não é uma terça que a gente está calculando, é um perfil I, R0 é igual a raiz de, quem que é RX? RX 13,14 ao quadrado mais 3,82 ao quadrado. A raiz de giração polar é igual a 13,14 ao quadrado mais 3,82 ao quadrado, expoente 0,5, deu 13,68. Então, o nosso NXZ vai ser 1 sobre 13,68, que multiplica π ao quadrado, vezes ECW, E que é 20.000, né? Vezes 167,193. O número é tão grande que a casa decimal, ponto 44, tem pouco efeito aqui. Dividido por 200 ao quadrado, mais o nosso, faltou aqui a propriedade que é o J, que é o momento de inércia torção, e o momento de inércia torção desse perfil é 13,2. J igual a 13. Opa. J é 13,2 centímetros cúbicos e a área bruta da seção, perdão, gente, aqui é 49,7 centímetros quadrados. Então a área é 49,7, a área da seção transversal 49,7 centímetros quadrados e o momento de inércia, a torção é 13,2 centímetros a quarta. Então, mais o J, esse J aqui é o módulo de elasticidade transversal, que normalmente é 7.700, mais 7.700 vezes 13,2. Então, NEZ
é igual. Pi ao quadrado. Tem um quadrado também. Pi ao quadrado vezes 20.000 vezes 167,193 dividido por 200 ao quadrado mais 7.700 vezes 13,2 dividido por 13,68 ao quadrado. Deu 4.000. Nove, 51,86 quilômetros. Então vamos fazer essa conta de novo. Deu exatamente esse valor. Ok. Agora, gente, a gente calcula o índice de esbeltez reduzido. O índice de esbeltez reduzido é igual a 1, que é o Q. Esse aqui eu vou explicar mais pra frente. Deixa eu pegar aqui. Vezes AG vezes FY dividido por NI. O NE é o menor desses caras. E o menor é 2.508. Não erro. Esse valor aqui, gente, eu menti aqui, é 8.581. Esse valor aqui, 8.581, esse valor muda. 50π ao quadrado vezes 20.000 vezes 8581 dividido por 586. 4.932. Quilonewtons é o esforço, é a carga que leva a flambagem elástica desse perfil, que é a carga de Euler. Note que essas cargas aqui são as cargas críticas de flambagem. Isso é um valor teórico, que é a carga crítica de Euler. Mas com base nelas é que a gente vai chegar na capacidade resistente do perfil. Então, o lambda reduzido é igual a 1 vezes 49,7 vezes 25 dividido por NE, que agora sim 3587,6, que vai dar igual a 49,7 vezes 25 dividido por 3587,6 expoente 0,5 deu 0,588. Agora a gente tem que calcular o X. X que é igual a 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado, que vai ser igual a
0,658. Deixa eu apagar isso aqui tudo agora, que a gente já tem os valores, a gente já verificou. Vamos ter que aproveitar o quadro. Então, o nosso x é igual a 0,658 elevado ao lambda zero ao quadrado. Deixa eu ver se dá para ver. Ok. Que é igual a 0,658 elevado a 0,588 ao quadrado. Que é igual a 0,658 Gente, outra observação é que essa expressão aqui, essa aqui, só é válida se lambda zero, que é lambda zero, vou escrever aqui, lambda zero menor que 1,5. Existe outro valor para outra expressão para calcular o x se lambda zero dá maior que 1,5. 0,658 expoente 0,588 ao quadrado, que é igual a 0,865. Bom, gente, agora explicar um conceito interessante. O que acontece? Quais são as máximas tensões que vão acontecer nessa seção transversal? São aquelas relacionadas à estabilidade global do perfil. Esse perfil que é bastante esbelto, por exemplo, né? Antes de acontecer tensões que levam à flambagem local da mesa e da alma, né? A peça já flambou. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse cara aqui, ó, limita o percentual de tensão que pode acontecer na seção transversal. Então a gente vai ter um sigma aqui para calcular a flambagem local. O nosso sigma, que a gente vai ter daqui a pouquinho, em algumas contas, é Fy vezes x, que é igual a 25 vezes 0,865, que vai dar igual a 25 vezes 0,865, que deu 21,625. Então, uma coisa interessante é que se a gente considerar esse perfil, por exemplo, que tem inércia bem maior, né, mas as chapas são mais finas, e à medida que a gente pode aplicar tensão, antes de acontecer flambagem local, né, vocês podem ver perda da estabilidade das mesas, ó. Então, conforme a gente vai aplicando carga aqui, ó, antes dele flambar globalmente, né, as tensões são grandes o bastante para produzir flambagem local nas mesas.
num perfil mais esbelto, né? Antes de acontecer a flambagem local, o perfil flambou globalmente. E isso é caracterizado por esse cara aqui, né? Então, as máximas tensões que podem acontecer na seção transversal desse perfil antes dele, ou seja, se acontecer tensões maiores do que essa, ele já flambou globalmente. Então, tensões maiores do que essa a gente já não vai aplicar nesse perfil. Tensões maiores que 21,62 kN, que na verdade dá 216 MPa, não vão acontecer nesse perfil dentro do contexto desse projeto. Pelo menos não na fase de projeto, a gente não pode permitir que isso aconteça. No que se refere à compressão. Então vamos lá. Agora a gente vai verificar flambagem local na mesa e flambagem local na alma. E aí a gente verifica aqui alguns limites de esbeltez, tanto da mesa quanto da alma. Então vamos para a alma. Então C, HW sobre TW for menor que 1,46, 1,49 raiz de E sobre FY, né? Temos aqui um parâmetro que a gente chama de QS igual a 1. QA igual a 1, na verdade. Então vamos ver o que acontece. O HW vai ser 313 menos 2 vezes 9,7, 293,6 dividido por 5,8, que é igual a 50,6. Já esse cara aqui, vamos pegar aqui, vou botar 3 pontinhos, 1,49 vezes raiz de 20.000 dividido por 25 dividido por 25 expoente 0,5 vezes 1,49 vírgula 143. Então, QA é igual a área efetiva dividido pela área bruta. E agora a gente vai ter que calcular a área efetiva da nossa seção transversal. E para o caso da alma, o B efetivo vai a nossa alma está com um diagrama de tensão mais ou menos assim, ó. E a gente substitui por um diagrama retangular, em que essa distância mais essa distância, menor do que a distância da alma, dessa alma aqui, é isso aqui é B efetivo sobre 2 e B efetivo sobre 2. Então, a distância total desse B efetivo vale quanto? B efetivo é igual a 1,92 T vezes raiz de E sobre sigma, o sigma daqui, 21,96, vezes raiz não, aqui é só
colchete, vezes 1 menos CA, dividido por B sobre T, que é o nosso 50,6, vezes a raiz de E sobre sigma. Fecha o parênteses. Então, o P efetivo vai ser quanto? Vai ser 1,92 vezes 0,58 centímetros, raiz. $20.000 dividido por 21,6, abre o colchete 1 menos 0,34. Esse parâmetro do tipo alma, do tipo de perfis IS, se fosse perfil tubular, era 0,38. Dividido por 50,6, que é o nosso B sobre T, no caso, vezes raiz de 20.000, dividido por 21,6, que é a tensão já limitada pela flambagem global. Então, 20.000 dividido por 21,6, expoente ponto 5, vezes ali parênteses ponto 34 dividido por 50,6, vezes menos 1, mais 1, vezes raiz de 20.000 dividido por 21,6, fecha parênteses, vezes 1,92 vezes 0,58. A 26,9. Então, nessa mesa, nessa alma aqui, se aplicarmos essa carga que leva a esse nível de tensão, 21,62, a gente tem uma flambagem local da mesa. Mas a flambagem local ainda tem uma reserva de resistência. Então, significa que agora a nossa área que a gente pode contar é menor do que a área bruta. Então, a gente tem uma área efetiva da seção transversal menor do que 49. Então, quem que é a área efetiva? A área efetiva é igual a 49,2 menos quanto? Menos o somatório de B, que é 29,36, menos 26,9 vezes 0,58. Então, a área efetiva é igual a 29,36 menos 26,9 vezes 0,58 vezes menos 1 mais 49,2, que deu 47.
9,77 centímetros quadrados. E QA, né, é a área efetiva dividido pela área bruta. Então, QA dividido por 49,2 é igual a 0,97. Deixa eu ver esta continha aqui. 200. Fazer essa conta vezes 1,92 vezes 0,58 igual a 26,95,97. Então, agora vamos para a mesa. Mesa P sobre 2T, esse B sobre 2T, que é 165. Nosso B dividido por 2 vezes a espessura da mesa, por 2 vezes 9,7 é igual. É o B. É o B sobre 2, tá, gente? Que a gente está dividindo aqui. Assim, pegando esse pedaço do elemento. Deu 8,5. E o limite que caracteriza se a mesa é esbelta ou não quesita compressão é quanto? Esse limite é 0,56 raiz g vezes aqui. 0,56 raiz de i sobre fy vai ser igual a 0,56 raiz de 20.000 dividido por 25, que é igual. Expoente ponto 5 vezes ponto 56. 15,83. Então, ok. 15,83 maior que 8,5. Então, eu tenho o QS igual a 1. Agora, de posse disso, temos que guardar esses dois valores, QA e QS.
Nessa segunda fase, então, a gente tem aqui o Q, que é igual a QA vezes QS. O QA leva em conta a flambagem local da alma, e o QS leva em conta. Então, o Q é igual a 0,997 vezes 1, que é igual a 0,97. Por quê? Porque a alma é esbelta bastante para ter redução de capacidade resistente em decorrência da possibilidade de flambagem local, mas a mesa não. Então, por essa razão, o nosso Q é 0,97. E então, de posse disso, a gente novamente calcula o índice de esbeltez reduzido, que antes foi adotado igual a 1, porque a gente não tinha o conhecimento do Q ainda, então o nome dá zero. Porque para você determinar o Q, você precisa do sigma, que está na expressão que calcula o... Você precisa do sigma para calcular a flambagem local na mesa. Na alma, perdão. E esse sigma, ele é em função da esbeltez global do perfil. E uma vez que a gente calcula, então, a esbeltez global do perfil, calcula o QA e o QS, a gente calcula novamente o índice de esbeltez reduzido, que vai ser agora Q vezes área bruta vezes FY dividido por NE, em que o NE é igual a raiz, que é 0,97 vezes 40, vírgula 2 vezes 25. Eu vou calcular ela no NE, né? Que é igual a π ao quadrado vezes 20.000 vezes dividido por 200 ao quadrado. Leva em conta aqui esse aqui, que vai ser igual a quanto? Vai ser... Vai calcular o que sim, eu preciso calcular o que dá zero. Então, 0,97 vezes 49,2 vezes 25 dividido por elevado ao que se zero novamente, que é deu 0,57. Deu pouca diferença. Então, 0,658 expoente 0,57 ao quadrado y dividido por gama A1, que vai ser igual então a 0,872 vezes 0,97, não, 0,72 vezes a área efetiva, que era o 49,2 vezes 0,97, que era 47,62. Vezes 25 dividido por 1,1. NCRD é igual a 0,872 vezes 47,2, 47,72, perdão, vezes 25 dividido por 1,1. E deu 945,72 quilômetros.
Então, esse perfil aqui resiste 945 kN de compressão dentro do contexto desse projeto. Note que poderia ser que eu tivesse uma outra estrutura e em vez de eu ter terços aqui, eu teria a alvenaria confinando o meu perfil, por exemplo. E aí o comprimento de flambagem dele poderia ser considerado igual a zero. E aí os esforços críticos de flambagem seriam outros e esse resultado se alteraria. Então, o próximo passo agora, né? Esse perfil nessa estrutura ele vai estar submetido tanto à compressão quanto à tração e a flexão ainda nas duas direções, flexão em torno do eixo X e flexão em torno do eixo Y. Então tá aqui, gente, o processo de cálculo para a gente calcular a resistência à compressão de um perfil laminado, né? O perfil filmado a frio é um processo um pouquinho diferente, né? Mas é um perfil laminado, submetido à compressão. E aí a gente considerou tanto o efeito da flambagem global como o efeito da flambagem local e as imperfeições do perfil e tudo mais. Bom, acho que agora para vocês desenvolver essa habilidade, vocês teriam que calcular um perfil por conta de vocês, né? Então acho que amanhã eu vou elaborar uma atividade dessa, calcular a resistência à compressão de um perfil laminado. Professor, Oi, teria como você deixar esse vídeo no Cigar? tem, claro. Eu já vou postar lá. E Beleza, esse material aqui também. tá bom, obrigada. Vou pegar esse material aqui. Gente, esse material aqui é um material, assim, bem resumidão, né? Ele não entra, né, em como se desenvolveu esse processo. Eu tentei explicar hoje como se desenvolveu essa formulação para a gente calcular o esforço resistente. Então, aqui ele simplesmente calcula e pronto, e traz para vocês aqui, né? Traz aqui o roteirinho de cálculo. Fluxograma de cálculo. Então, é só seguir esse roteiro aqui, que vai dar algo semelhante àquilo que eu expus no vídeo. E aqui tem um exemplinho também já. Mais um exemplo calculado, que ajudaria vocês a também nesse processo de aprender a calcular a resistência do perfil. É interessante, né, a gente notar, né, que esse X vezes o FY daria a tensão crítica de flambagem. E o Q vezes a área aqui dá a área efetiva que leva em conta a flambagem local. Então, esse Q está associado à flambagem local, né, a flambagem de chapa, e o X leva em conta a flambagem global. Bom, alguma dúvida, gente? Acho que bastante, né? Porque foi bastante. Alguma dúvida? Alguém leu a introdução lá do livro do Peifel ontem à noite? Alguém tem alguma dúvida sobre? Eu acho que as dúvidas vão aparecer mais na execução mesmo dos exercícios. Tá, então eu vou... Esse é o próximo passo, né, gente? Então vamos encerrar por aqui hoje, e aí depois eu vou postar a lista de exercício. Já pra gente começar a fazer amanhã ela. Show de bola, beleza. Beleza? Então, encerrando por aqui, deixa eu parar a apresentação. E tchau, tchau, gente, até amanhã. Beleza, professor, Valeu. até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.